Voltando ao Bolsonaro, você tá contente com o governo dele? Eu não tô contente com o governo algum. Eu acho o seguinte, ele foi acusado e disseram que ele ia perseguir mulheres, negros, gays, já falei isso aqui, não aconteceu nada disso. Ele continua sendo acusado de genocida, fascista. Agora, é um cara que teve um ano promissor, o ano passado, os números estão aí, ele reduziu 22% da criminalidade, ele deu emprego para as pessoas, entendeu? O que ele fez, ele cumpriu. Agora, tinha uma pandemia no meio do caminho, ele mesmo alertou para o fato desse isolacionismo estúpido de ficar 3, 4 meses dentro de casa ia causar uma ruína danada, que não ia adiantar nada. Ele que não é cientista, ele acertou perfeitamente isso, da maneira tosca dele, meio agressiva, mas acertou. A Argentina está lá. 4 meses isolada, o vírus não tinha chegado. Chegou agora, está morrendo gente, eles estão fodidos, está com o governo socialistoide lá, que agora está ditatorial, está estatizando o mercado privado. Ou seja, tudo que ele disse, você da maneira atabalhoada... um perigo, estatização da telefonia. Total. Você impede, o que pode acontecer? Você impede um mecanismo básico do capitalismo, que é a competição. Impedindo a competição... Todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Você não cria serviços de qualidade, você cria a possibilidade maior de corrupção do Estado, corporativismo... E a população se fode. Todo governo de esquerda é assim. Você promete igualdade em nome do sacrifício de liberdade. A liberdade vai embora, a igualdade vem, mas na distribuição da miséria. Cuba foi assim, a Argentina está sendo assim. E aí você distribui a miséria e você cria uma única casta privilegiada, que são os donos do poder. Inclusive, você teve uma treta muito louca com o Guilherme Boulos, é isso? Ele mandou você tomar no Lulu. Tomou no cu e a merda. E a merda. O que foi? O que foi essa... Foi uma questão de ditadura, eu não lembro direito. Eu falei do Marighella, que era um torturador de estimação da esquerda, acho que ele não gostou muito, acho que foi isso. E ele falou do Ustra, e eu falei, esse aí também tem fama de torturador. Aí ele ficou puto que eu falei que tem fama de torturador. Mas a questão que se coloca o Marighella se assume. Na carta lá do revolucionário, ele fala, eu sou sequestrador, eu sou assassino, tem que matar, tem que enganar, tem que sequestrar, tudo em nome da revolução. O Ustra, que eu nunca fiz um elogio pra ele, acho uma figura meio esquisita realmente, nunca confessou que era torturador. Dizem que ele era. Eu acredito até que ele tenha sido, né? Mas numa guerrilha que você tem do Estado contra movimentos revolucionários, pecados são cometidos. Nunca que eu vou endossar qualquer tipo de tortura, como a esquerda fez e faz. Falando que o Marighella era um herói nacional e branco. O cara era azul, preto, igual a asa da Graúna, o cara fala que ele era até branco. Você viu tanto que a esquerda reescreve a história. E eu acho que eu falei isso tudo pro Boulos, alguma coisa nesse sentido, ele ficou puto, porque eu falei Aí pegaram só a fala que eu falo da fama de torturador, como se eu estivesse endossando o Ustra, nunca fiz meio elogio ao Ustra, nem a nenhum torturador, como eles fazem o Marighella. Aí me mandou a merda, tomando o cu, mas ficou tudo bem no final. Se qualquer um de esquerda quiser vir aqui contar outras histórias, estamos totalmente abertos. Eu não passo pano pra torturador nem de direita nem de esquerda. Toda a esquerda passa pano pra torturador, passa pano inclusive até pra Stalin, que matou 20 milhões de pessoas. Como você fala lá na Jovem Pan, que ecoa pro Brasil inteiro, é uma coisa muito megalomaníaca e tal, você acha que está sendo perseguido pela esquerda, alguma coisa assim, ou não? Não, eles me acham ser ridículo. Eu me acho ridículo. Até o Tutinha me acha ridículo. Tutinha me mandava mensagem, gosto muito dele, me manda tomar no cu toda hora. Se coloca como um jornalista sério. Agora, eventualmente, eu gosto dessa desconstrução do papel de um comentarista sério. Eu não vou ser igual o Constantino, que é genial, ou Augusto Nunes. Eu tenho meu estilo. Eu acho que a vida não tem sentido nenhum. Eu gosto de humor escrachado. Eu gosto de contestar aquilo que eu mesmo digo. Então, talvez eu esteja lançando uma nova seara de comentaristas estranhos, assim, ao mercado. Né? Até o momento que eu não for demitido, eu vou tentando fazer alguma coisa original. E aí não sou perseguido. As pessoas me acham, sei lá, patético. Agora, nunca me leram, nunca leram o que eu escrevo, não prestam atenção direito no que eu disse. As pessoas prestam atenção na forma. E eu gosto de brincar com essa forma. Não é brincar, eu sou assim.
brincar com a forma ridícula de alguma coisa que pode ser profunda. Eu tento fazer isso. Mas você não acha que isso pode ser uma espécie de um carisma seu também? Não Você sei, se colocar como uma pessoa estranha, se você fosse exatamente normal ou um galã, ninguém iria prestar Se o atenção. Tutinha seria não ser me mais demitir, um. eu acho legal. Aí você continua nessa linha. Entendeu? Né? Aí eu causo estranhamento. Eu não tô dizendo, Claro. não tô me elogiando. Não tô me Não. elogiando. Jornalistas sérios, pra mim, são todos chatos. A maioria Eu é assisto medíocre. Me incomoda chato. a seriedade. E outra coisa, uma coisa que eu falo, tem gente que tem ódio. Jornalismo é muito mais entretenimento. Isso Você é- fica Lógico vomitando. Eu fico vomitando opinião. Eu fico, às vezes, me contestando. Você Pô, é sério isso que eu falei? é uma crônica. Você faz uma crônica falada. Você é obrigado a dar opinião. Você fala de 12 pautas ao dia. Lógico que tem alguma coisa que, eventualmente, você pode até se contestar. Mas você tem que falar de maneira veemente, enfim, incisiva, como se tivesse certeza absoluta. E ninguém tem certeza absoluta de porra nenhuma na vida. Toda verdade tem um certo relativismo. Claro que existe verdade factual. A pedra cai na sua cabeça. Não sou um relativista também. Mas, eventualmente, você desconfia de si mesmo. Você tenta construir uma percepção de mundo, mas ela vai ser sempre falha, que a realidade é muito mais abrangente que a sua percepção, né? Por isso que toda ideologia é ridícula. A ideologia tenta aprisionar a realidade dentro de um esquema. Eu tento abrir isso, né? Tento, na medida do Sem possível. citar nomes, você tem Sim, algum senhor. colega seu, jornalista, que você acha que tem a verdade absoluta na cabeça? Não, a maioria tem certeza que tem a verdade absoluta na cabeça. Mas você não Eles acha, não têm essa autocrítica. Jornalista é pior que advogado. mas você não acha que eles estão Advogado. atuando quando eles... Não, acho Não, que não. eles acham que eles são Advogado, poderosos, né? advogado, ele é um bicho filho da puta, porque ele vai distorcer a verdade pra melhorar a vida do cliente. Mas ele sabe que ele tá distorcendo a verdade. Jornalista, não. Ele acha que tá Jornalista, falando a ele acha verdade. que ele é a verdade. É um imbecil, né? Na maioria das Porque a gente tem esse problema na internet. Você procura uma coisa assim na internet, aí você vai procurar nos grandes, na grande mídia, pra ver se é verdade. Então, será que isso não faz o cara achar que ele é poderoso? Por exemplo, caiu um avião, Sim. exemplo. Aí saiu no Twitter, saiu no WhatsApp, caiu um avião, não sei o quê. Enquanto o William Bonner não falar, parece que não é verdade. Entendeu? A hora que o William Bonner chega e fala, Mas boa noite, caiu um avião. Tá mudando. Você falou, lá vou eu, porra, nunca mais a Globo vai me dar um emprego. Puta que pariu. Fala do canal X. Tá mudando. Canal G. Canal Ela dá G. isso aí de que Mas tá tem mudando. medo de Isso é falar. muito bonito, olha, só que eu vou falar. Pela primeira vez, o povo tem direito à sua própria... A gente falou de ressentidos, de cultura de ódio, de cancelamento, mas o povo, através das redes sociais, pode falar por si mesmo. É verdade. E tem muita gente que fica assustado com isso. Tem muito jornalista famoso, graúdo, dono da verdade, que eu conheço, inclusive, que leva cada cacetada em No rede Twitter, social. é. E assim, às vezes é unânime. Aí o cara inventa que é robô. É robô porra Ah, nenhuma. robô nada. As pessoas falam isso. A Rede Globo, que sempre foi o filtro da verdade, como você bem disse. Por exemplo, agora chamou o verdade. Bolsonaro de genocida. Ela foi ridicularizada pela maioria da população. Pô, peraí. Genocida? Genocida. O cara é assassino em massa, porque ele contestou isolamento, que deve ser contestado mesmo. E aí você vê em massa, às vezes, hashtag Globolixo, sei lá, não tô nem criticando a Globo por causa disso, mas ela não tem mais o monopólio da verdade, assim como grande parte dos intelectuais, esses coitados nunca tiveram, que acham que sempre falaram pelo povo. Aí quando eles veem o povo falando por si mesmo e achincalhando a verdade absurda que eles acham que eles têm, absurdo que eles têm, eles ficam preocupadíssimos. Você vê um exemplo do Barroso, que fala assim, vamos fazer uma justiça racial, colocando mais candidatos negros, sem considerar que a cultura brasileira é miscigenada. Como é que você vai dizer quem é negro ou não? E aí o cara leva cacetada na internet e ele fala, não, isso aqui é bolsominion, isso aqui é robô. Ou então o cara quer enfiar conceito de aborto goela abaixo pelas pessoas, dizendo que o aborto é uma progressão. Aí 98% das pessoas são contra. Ou seja, os caras querem de qualquer forma tutelar a voz popular e ser ventríloco da voz popular. Isso não funciona mais, desde a Rede Globo, ao STF, a outros órgãos de mídia. Isso é muito interessante. A gente está numa revolução da voz popular, ainda que eu concorde com o vinheteiro, a maioria da voz das pessoas é estúpida, mas tem às vezes um elemento de sabedoria e tem uma legitimidade que deve ser ouvida. Entendeu? E outra coisa, se o povo tem uma voz que deve ser contestada, a grande mídia também. Eu não quero que nem Rede Globo, nem Jovem Pan, nem Band News, nem ninguém tutele o que eu devo achar. Eles podem influenciar,
São influenciadores digitais e globais e nacionais. Tudo bem. Mas me tutelar, não. E o povo não é tutelado mais por essa voz da grande mídia e não tem mais esse filtro. Passou pela Globo, é verdade. Ao contrário, às vezes, por exemplo, passou pela Globo ou a grande mídia, vamos ver, vamos pesquisar na internet. Eu vi que você falou de pandemia. O que você acha para resolver essa pandemia aí, que é uma confusão sem fim? Que medidas você acha? A Suécia fez uma boa coisa, nada. Deixou. Era exatamente isso que tinha que ser feito no mundo Não é inteiro. nada, eu acho que é até exagero falar nada. Usar máscara, álcool gel, evitar algum tipo de aglomeração, beleza, mas esse isolacionismo estúpido que foi feito foi a coisa mais ridícula do mundo. A Suécia não fez quase nada, teve 5.700 mortos, a proporção de mortes ela está em 9º lugar no mundo, as pessoas continuam morrendo em outros países e ela está de boa no imunidade de rebanho. O que ela fez? Nada. Isso é um fato. É fato, porra. A Suécia mostrou que não fazer nada é melhor que, por exemplo, a Inglaterra, que se trancou toda, tá com 22 pontos de queda no PIB, um índice de mortes proporcional gigantesco, que é o triplo da Suécia, e eles não fizeram nada. O que eu acho? Eu acho que, você contra qualquer tipo de isolamento? Não. Num primeiro momento, para achatar a curva e para melhorar, né, que é essa que foi a ideia encampada, melhorar o estado dos hospitais, aumentar o número de leitos, beleza, agora ficar 3, 4 meses parado e arruinar a vida das pessoas, saúde mental, fuder com o emprego, fuder com a dignidade, com a liberdade, isso foi o gesto mais estúpido da história da humanidade. Então, e em nome da ciência, que ciência? Ciência é um conjunto de hipóteses testadas ao longo do tempo, não teve teste nenhum. Quem foi testado e foi feito de cobaia humana e vai se fuder é o ser humano. São 500 milhões de novos pobres e pessoas entrando na linha da pobreza e da miséria, segundo a FAO e o Banco Mundial, por causa desse isolacionismo estúpido. Vai morrer muito mais gente, vai ficar muito mais gente fudida que por causa da pandemia. E aí tem gente ainda que defende esse isolacionismo estúpido. Fique em casa, fique você, ô retardado da mídia. E o isolamento é fruto desse, vamos isolar para o seu bem. Né? Nazista falava isso também. É o mesmo papo. É pra sua segurança. Fique em casa. Segurança, nada. Mas é isso. Aí fudeu com a vida de todo mundo. A Argentina, pra dar um exemplo clássico agora. O que aconteceu? O vírus chega em determinados momentos. Por exemplo, onde tem mais afluxo turístico. Nova York, São Paulo, Paris. Tudo bem, você quer fechar 2, 3 semanas? Ótimo. Agora, fechar o tempo inteiro e fechar todos os lugares ao mesmo tempo foi a medida mais estúpida, porque o vírus depois se espalha. Agora tá chegando na Argentina e tá todo mundo ferrado e fudido. Aqui eu tô fazendo o papel do advogado do vermelhinho, claro, pode fazer né? o que você quiser. E se falasse assim, Adrilles foi um ente querido seu que morreu, o seu pai, aí você teria essa mesma opinião? Eu só tô fazendo um contraponto. Eu tenho uma maturidade total em relação à morte. Se eu morrer aqui agora, se eu for pro nada, tá bom. Se eu for pro céu, tá bom. Se eu for pro inferno, pô, que vida de bosta. Minha vida já foi um cuida, eu vou pro inferno. Agora, eventualmente, 90%... Eu vou falar uma coisa aqui que eu vou ser preso, mas foda-se. 90% das pessoas que estão morrendo, infelizmente, cada morte é uma perda enorme para uma família ou para os seus entes queridos. 90% das pessoas ou eram muito idosas ou tinham muitas comorbidades. Um cara que tem 86 anos, sofre de leucemia, câncer, reumatismo, diabetes. Se ele pegar uma gripe, ele morre. E esse é o perfil da maioria das pessoas que estão morrendo. Entendeu? Então as pessoas estão muito mimadas no bom sentido, assim, humanamente, porque a ciência e a medicina prolongaram a expectativa de vida, mas ninguém quer morrer mais. Chega um momento da vida, porra, você morre. Agora, tem exceção, tem gente com 20 anos que morreu, mas é exceção. Se eu cair aqui, eu posso morrer. Se eu cair do 7º andar, eu posso sobreviver. Exceção. Agora, não dá pra trancar todo mundo em nome de uma morte que ocorre naturalmente a todo ano. Entendeu? Morrem no Brasil 5 mil pessoas por dia. 1.200.000 pessoas por ano. Você atribui mais ou menos quem aqui que você acha que alguém espalhou essa notícia e começou a reverberar da pandemia? Por que todo mundo tomou? Porque teve o SARS, outras gripes e que não teve... Óbvio que essa teve uma proporção na mídia absolutamente maior que tudo que você já viu nos últimos 100 anos. Eu acho que o mundo ficou mimado. Ninguém quer morrer. É o celular. Mas eu acho que o mundo ficou mimado, ninguém quer morrer mais. Você pega a gripe espanhola, morreu 50 milhões de pessoas, essa morreu até agora 700 mil. Porra, não tô falando mal de morto, gente. Daqui a pouco vão achar que eu sou um insensível. Morrem 500 mil pessoas de febre amarela todo ano que tem vacina. Agora, nunca ninguém fez esse isolacionismo estúpido. Eu acho que é uma geração mimada que não quer morrer de jeito nenhum, tem pavor de morrer. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra, as pessoas enfrentavam morte com mais
naturalidade, mais maturidade. Sabendo que eventualmente você pode morrer, mas você tem que ir pra guerra, você tem que defender seu país, você tem que defender um princípio. E agora parece que todo mundo se esconde atrás da cama quando aparece um vírus. Tudo bem, enfrentar a pandemia com justeza, será uso de máscaras, álcool gel, distanciamento social, ou circulação responsável com preservação de mais velhos e pessoas mais doentes, é uma coisa. Agora, trancar todo mundo da maneira estúpida que foi feita, sem nenhum tipo de base científica, isso é um ato de covardia, e um ato de covardia imposto por autoridades, da OMS, de estados, de governos, de prefeitos. Ou seja, fuderam a vida da população por uma falsa medida pseudocientífica. Aí eu acho que é inegociável, entendeu? E outra, tem uns números agora muito esquisitos. Só no Brasil morreram 30 mil pessoas a menos de pneumonia. Umas 10 mil a menos de septicemia, isso também para derrame e outras doenças. Parece que está acontecendo o seguinte, é isso que eu te falei, o cara chega numa idade provecta, tipo 80 anos, aí sofre cardíaco, é diabético, aí morre, aí você pega uma Covid e morre, infelizmente. Agora, se o cara tem 88 anos e pega uma Covid e é diabético e tem câncer, ele vai morrer também. Então, tem muito caldo para dar ainda esse número de mortes, o que está sendo feito. Eu acho que a causa desse celeuma, desse desespero é isso. É um certo mimo do ser humano que tem pavor da morte. Só que é um certo mimo, assim, né? Uma coisa é a Inglaterra fechar, a Espanha fechar, outra coisa é o Brasil fechar, com periferia, o cara que mora numa tapera, 10 pessoas, o cara trabalha num dia pra comer no outro, aí você arrebenta com a vida das pessoas e fala que é pra saúde delas. Uma ova. A pessoa... Você fudeu. Esses governantes que fuderam a vida das pessoas não devem ser reeleitos nunca. Tem que anotar o nome de cada um. Porque você fala assim, agora vai ter aula online. Como é que você vai num lugar de dificuldade financeira? A pessoa tem um celular, 7 filhos, como é que você vai dar aula online e não chega 3G pra ninguém? Tem jornalista que eu tenho vontade de estapear na cara, trabalhou até na Jovem Pan. E fica postando minha quarentena com queijos e vinhos, enquanto o sujeito tá passando fome. Né? Esse tipo de jornalista, sim, tinha que ser defenestrado e tem que ser isolado da sociedade por excesso de burrice e pretensão e falta de compaixão pelos mais pobres. Né? Ficou sério.